Boa tarde! Como vão, pessoal? Vocês estão bem? Boa tarde! Sexta-feira, 16 horas, como sempre. Estamos aqui no canal do Espaço Aéreo para mais uma live. Hoje é uma data muito especial, porque hoje a gente vai falar sobre comissários de voo. Dia 31 de maio foi o dia do comissário de voo, e exatamente por essa razão, todo mundo sabe aqui, mas para quem não sabe, eu já fui comissária de voo, voei por 11 anos, e hoje eu tô aqui um pouco para contar essa história para vocês, em homenagem a essa profissão tão bonita, essa profissão tão importante que é o comissário de voo. A gente vai comentar um pouquinho, vai conversar, vou contar algumas histórias que eu já tive em voo e a importância do comissário de voo aqui nos voos. Então, isso que nós vamos falar hoje. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gigi. Oi, Bia. O professor Soares está entrando aqui agora. Hoje a gente vai fazer o contrário. Vocês estão super acostumados a eu entrevistar as pessoas. Hoje eu serei entrevistada. Olha só que coisa interessante. Vai ser uma experiência nova para mim também. Não estou acostumada a ser entrevistada. Estou acostumada a entrevistar os demais. Deixa eu colocar o Soares aqui na sala para a gente começar. Vamos lá, só um minutinho. Já vamos falar. Oi, Wesley. Oi, Juarez. Oi, Teixeira. Olha ele aí. Oi, professor Soares, tudo bom? Oi, Michele. Tudo bom? Estou dentro de uma caixa. Caiu aqui. Caiu aqui. Caiu o celular, ficou instável aqui, caiu, mas estamos aqui. Estamos aqui, vamos lá, Michele. Ótimo. Então tá bom. Vitor, Rony, Fernando, muito boa tarde para todos vocês. O Wesley, olha que coisa bacana ver todos vocês aqui a bordo. Muito bem, Soares. Então, hoje, como a gente vai trocar de papel, vou ficar quietinha aqui e tá contigo. Certo. Hoje vai ser uma coisa bem diferente, porque na maior parte das vezes a gente, na entrevista, eu que sou entrevistado e tal, a Michele, mas todo mundo já está acostumado com a Michele, e eu queria dizer para vocês uma coisa: a Michele não é só esse rostinho bonito. Ela tem bastante conteúdo e vai ser muito interessante. Por que a gente está falando isso? Porque a Michele, não sei se vocês sabem, dia 31 de maio foi comemorado o dia do comissário de voo, né? Então, a Michele, nem sei se todos sabem, ela foi comissária... Tá mexendo esse negócio aqui, né, Michele? Mas ok. Mas ela foi comissária por... Hã? Por isso que você está numa turbulência. Isso. Mas ela foi comissária de voo por mais de 11 anos na TAM, né? Começou, evidentemente, com 5 anos de idade, mas foi 11 anos comissária de voo. E as pessoas sempre procuram saber, perguntam, têm curiosidade sobre o voo. Há uma diferença muito grande de quem está lá na frente e quem trabalha atrás com o passageiro. Então, acontecem coisas inusitadas. Inusitadas, simplesmente. É hilário algumas coisas, trágico em outras. E, assim, tem o trágico cômico também, né? Tem situações bastante interessantes. Mas antes eu queria falar da Michele. A Michele, ela iniciou a graduação e fez graduação, completou em publicidade e marketing. Depois, não satisfeita, fez mais uma universidade e aí fez marketing completo e tal, etc. Apresentou um trabalho, foi magnífico, um trabalho que, inclusive, gerou uma nova empresa. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes com isso. Depois, fez a ESPM. A Michele, desde pequenininha, queria fazer ESPM. Finalmente fez ESPM, um curso fantástico na Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui de São Paulo, ela é famosíssima no mundo todo. Fez um curso chamado DB Lab. Você fala, DB Lab, que diabo é isso, né? É Digital Business e Laboratório, né? Que na versão brasileira é conhecido como empreendedorismo, né? Um curso de empreendedorismo e tal. Bom, ela voou na TAM, como eu disse, durante 11 anos, né? E fez tudo, tanto de voo doméstico e internacional, foi chefe no comercial, não, no doméstico, foi chefe no internacional, depois
fez o curso da ANAC de CRM, ela é formada em CRM pela ANAC, foi instrutora de voo para as comissárias, deu CRM na TAM por muitos anos, e não só para comissários e outros, mas para pilotos, acredite se quiser, ela dava a aula de CRM para os pilotos. E não só no Brasil, ela deu cursos na Europa, nos Estados Unidos e tal, e no Brasil tem experiência de ter ministrado em escolas de aviação no Brasil, marketing, ética, CRM, enfim. Bom, vamos passar para a Michele, que tem umas coisas bem interessantes aí. Michele, a pergunta que todo mundo faz com um comissário experiente e tal é a seguinte: escuta, você já enfrentou alguma emergência? Teve medo de cair, alguma emergência? O avião está caindo e tal? Já aconteceu alguma coisa assim ou não? Duas perguntas que eu mais ouço na minha vida quando eu falo que eu sou comissária. A primeira era: que rota você faz? E a segunda Que rota você faz? é alguma emergência? São as duas perguntas que eu sempre ouvi muito. E sim e não, na verdade, eu podia responder. Eu não tive nada muito grave, mas eu já tive... Não, Michele, mas com relação às rotas, lógico que todo o Brasil no doméstico e no internacional. De rotas é assim, é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, né? Com quais rotas? A gente, enquanto comissário, não tá no, você não fica, pelo menos no formato que eu voava, na companhia aérea que eu voava, você não fica numa rota fixa. Você voa por aeronave. Então, como eu voava várias aeronaves, eu fazia qualquer rota que aquela aeronave fizesse, né? Então, enquanto no doméstico eu fazia todas as rotas que a companhia aérea na época fazia dentro do Brasil, que eram muitas, eu fui de Santarém a Porto Alegre, a Acre, a tudo que tem direito, Amazonas, aliás, Manaus. adorava voar para Manaus, era um lugar que eu gostava bastante. Aliás, eu me sinto muito, muito privilegiada de ter ido para certos lugares no Brasil. Eu conheço muito do Brasil, que são lugares que talvez a gente, como brasileiro, não iria nas férias. Por exemplo, você não iria nas férias para Rio Branco, não é um lugar que tem muito turismo, assim, né? Mas que eu tive a oportunidade de conhecer a cultura, conhecer as pessoas. Isso é uma das coisas que a profissão me trouxe de muito legal. Muita gente pensa só no internacional, mas eu adorava voar doméstico. Adorava ir para certos lugares no Brasil, conhecer, assim, Macapá, ver a água girar ao contrário, sabe? Coisas do gênero, são experiências... Porque Macapá tá bem ali na linha próximo ao Equador, né? Aliás, ao norte, né? Ao norte. Já está ao norte, né? E é engraçado porque lá, como tá bem... Explica esse negócio da água virar ao contrário, Michele. Muita gente não entendeu isso que você falou. Porque eu não sou especialista na navegação, especialista aqui é o professor Soares, mas do hemisfério do Equador para baixo, por conta da rotação da Terra, quando você liga a torneira da pia, a água gira de um lado, né? Quando a água vai descendo, ela tem um certo movimento. Do Equador para cima, a água, quando cai na pia, ela faz aquele movimento, ela faz o movimento ao contrário. É muito doido isso, né? Muito doido. E Macapá, gente, Macapá é interessantíssimo, porque Macapá, a água, ela, como está muito no Equador, ela devia girar ao contrário, mas ela fica meio perdida, assim, ela nem faz aquele movimento muito entra meio grande. Direto, assim, né? Ela meio, né, não sei para que lado que eu giro e vai, assim, é muito engraçado isso, né? Então, esse negócio de rota era isso. Então, a gente voava dentro do qual rota o avião fizesse. Então, como eu veio, Fokker 100, Airbus 319, 20, 21, 30, Boeing e de tudo um pouco, eu ia nas rotas que o avião fazia. E no internacional, a história era a mesma. Quando eu voava o wide body, que a gente chama, que são as aeronaves de corredor duplo, eu fazia as rotas que a companhia aérea na época fazia, que era Estados Unidos, né, Nova York, Miami e Orlando. Frankfurt também. Isso, na Europa, fazia Frankfurt, Madrid, Milão, Paris, que mais? Basicamente, os principais eram esses, né, que a gente fazia. Então, ficava por esses, fazia Chile e América do Sul, né? Chile, Argentina, e vários países. Montevideo não, Santiago e...
Aquela no Paraguai, não. Ah, no Paraguai não fazia, né? Mercosul que fazia, né? Não, Paraguai eu não fazia. Fiz uma vez que eu voei emprestada no No Mercosul, uma vez Mercosul, né? eu voei emprestada lá, mas foi muito, assim, específico, uma Pontual. época, muito pontual. E Mas quanto vamos lá, emergência. Bom, a emergência mais comum que tinha, e que a gente também considera como emergência, que todo mundo pensa em emergência, pensou no avião caindo, né? Essa, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas a emergência que eu Se pegava bem, assim, Michele, que teve aquele lance lá, quando caiu o avião da TAM, tinha uma Michele, né? E foi quando um terror, foi um susto, gente. Vocês não têm ideia o susto. Porque tinha uma comissária Michele nesse voo. E aí a gente tentando ligar para a Michele, meu Deus do céu, né? Doideira. tinha gente que ligou chorando para minha mãe, ai meu Deus, a Michelle estava no A voo, Michele não. tava no... E não era nenhuma comissária, quem era uma Não? funcionária que chamava Michelle, e ela Ah, era uma funcionária, isso, é. do TAM Cargo. Ela morreu porque o avião caiu, coisas da vida, né? Um avião da TAM caiu num prédio da TAM, né? Então ela trabalhava lá no prédio da TAM Cargo. E Ah, ela ela não veio, estava nem no avião, né? ela não estava nem no avião, mas aí quando as pessoas liam a lista dos nomes, via lá a Michelle, todo mundo achou, muita gente achou que era eu, me ligava desesperado. E E graças tem a Deus, gente que não acreditava. Não, falei, a Michelle tá bom. Não, vocês estão mentindo, não é verdade. Não, a Michelle não aconteceu nada, ela tá bem, não tem nada. Não, meu Deus do céu. Foi difícil. verdade, verdade. Mas uma emergência Mas muito comum fala. que a gente pegava era de passageiro passando mal. Isso era muito, muito comum, assim, de casos graves, né? Porque passageiro com dor de cabeça e tal, eu sou praticamente, absolutamente todos os voos. Mas passageiro passando muito mal. Eu lembro uma vez que eu peguei eu era chefe da classe econômica, a gente estava vindo de Madrid, se eu não me engano. Madrid ou Milão? Milão, na verdade a gente estava vindo de Milão, isso. E aí era um passageiro deportado. Deportado é o passageiro que é pego irregular no país e mandado de volta para casa. E a casa dele nem era no Brasil, era algum país da América do Sul. Só que ele estava vindo para São Paulo e ia fazer conexão para ir para o país dele. Eu não me lembro exatamente o país que ele estava. E aí, ele sendo deportado, entrou no avião, até aí tudo bem. Para título de legislação, ele é deportado, mas para gente dentro do avião, ele é um passageiro como absolutamente qualquer outro passageiro. E aí a gente só tem algumas regras a cumprir de documentação, a documentação dele fica com a gente, tá? Tem algumas burocracias, mas merece ser tratado igual como absolutamente qualquer outra pessoa. E aí, logo que o avião decolou, assim, ele decolou, soltou o cinto, ele já chamou e falou: estou passando mal. Aí a gente tem procedimento de chamar médico a bordo, né? Quando o caso é um pouco mais sério, e era sério, e sempre tem médico, é impressionante. Aquele voo não tinha, e claro, eu como chefe da classe econômica, eu que assumi a bucha ali mais à frente para cuidar do passageiro. O passageiro convulsionou, o passageiro desmaiou, para dizer que não tinha um enfermeiro a bordo que veio auxiliar a gente, só que a gente tem um kit médico a bordo, né? E o kit médico ele só pode ser aberto por um médico, porque ele tem medicamentos. Então, por mais que a gente tenha treinamento de primeiro socorro, saiba o que usa, o que não pode. Eu não sou médica, então eu não posso dar medicamento para ninguém. Não posso dar seringa, nada disso. Só quem pode fazer isso é um médico. E como não tinha médico a bordo, a gente não pôde usar nada do que tinha ali para ajudar o passageiro. E aí, enfim, a história é longa, mas resumindo, a gente teve achamos por bem desembarcar esse passageiro, não seguir viagem com ele. Porque uma vez que a gente começa a cruzar o oceano, não tem o que fazer, né? Você está no meio do oceano, cruzando o Atlântico, vindo da Europa para o Brasil. Para chegar num aeroporto próximo são horas e horas de distância, assim, não tem. Se aquele passageiro começa a passar mal, assim, muito mais sério, a gente não ia acabar perdendo o passageiro a bordo, que não ia ter o que fazer. Então, achamos por bem na época em desembarcar esse passageiro. E aí, Mas para ele ir. estava realmente, ou era golpe? Opa, vocês caíram aqui. Você Não, caiu agora.
teve que desembarcar esse passageiro. Fizemos um pouso alternado em Paris. Para quem não sabe, o peso de pouso do avião tem que ser menor que o peso de decolagem. E quando se cruza o Atlântico, o combustível que vai a bordo de uma aeronave é enorme, são toneladas de combustível, e não tinha como pousar com aquele tanto de combustível que a gente estava. Então a gente passou um tempo sobrevoando para alijar o combustível, que nada mais é do que ficou sem som. Vocês estão me ouvindo? Alguém colocou aqui que está sem som? Não, saiu um pedaço sem som aí, porque você caiu, e aí acho que teve um efeito colateral. Ah, tá bom, resultou. Mas então, tá variando um pouco, Michele. Deixa eu ver se eu consigo mudar de lugar aqui. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Tá, vamos ver se vai aqui. Bom, resumindo, alijamos combustível, que nada mais é do que jogar combustível fora, só que esse procedimento demora. Complicado. Isso. Tem que pedir autorização para o órgão de tráfego aéreo, é uma situação. E aí você fala, e se pousar acima do peso? Isso é complicado demais. Só numa emergência muito grave que você pousaria acima do pouso. Mas danifica a aeronave, força o trem de pouso. É muito arriscado fazer isso, né? E aí coloca a vida de um monte de passageiro por causa de um, né? Então, uma vida é muito importante, mas tinha 300 pessoas a bordo, né? Então, a gente não pode colocar em risco todo mundo. Então, o correto era alijar combustível, que foi o que fizemos. Alijamos combustível, pousamos em Paris. Só para você ter uma ideia, da hora que a gente decidiu pousar para a hora do pouso, demorou 2 horas. Esse tempo todo. Para poder alijar, né, combustível. Exato, demorou. Os passageiros ficaram bravos, todo mundo queria comer. Olha só, e a gente com um passageiro morrendo, preocupado com comida, enfim, foi um quiprocó. A autoridade lá em Paris ficou bravíssima porque estava indo um BO de um passageiro deportado que estava em Milão, indo para o país dele e acabou ficando na França, né? Uma situação super complicada. Mas no fim deu tudo certo, não tivemos nenhum óbito, nunca peguei óbito a bordo, apesar de já ver casos de ver pessoas pegando, graças a Deus eu nunca tive. Já tive uma emergência, vou contar bem rápido, no meu primeiro voo, que teve uma pane no avião. A história é longa, mas resumindo, deu uma pane no sistema green do avião, era um Airbus 320, que na hora do pouso a aeronave fez um barulho muito alto. Eu, inocente, não conheço barulho. Pra mim, primeiro Tava voo, normal? Tava normal. Aí só que eu olho pra colega do lado com uma cara regalada desse assim, eu falei, eu acho que não é normal. Aí a gente e já indo pro pouso, aí interfona pra cabine, comandante arremete, faz órbita, a gente sem saber o que era. Aí no fim ele veio e falou, temos um problema no sistema tal, mas vamos pousar mesmo assim. Eu falei, meu Deus. Aí a gente fez, e no fim deu tudo certo, o problema... Pousamos, o avião nem taxiou, para vocês terem uma ideia. O avião pousou, ficou no meio da pista, precisou ser rebocado para taxiar. Pousamos no meio íamos continuar o voo, acabamos não continuando, acabamos desembarcando, porque teve que trocar de aeronave, enfim, aquele rolo todo. Mas, gente, perguntam para mim se a voo é seguro, né? Eu vou há 11 anos. Tinha dias que eu fazia 5 pousos. Histórias de emergência eu tenho pouquíssimas para contar. Então, assim, é super tranquilo. Não tem grandes emergências, não. Pequenas panes, mas tudo controlado. Já peguei raio também uma vez. Pegou um raio no meu avião também. Foi outra vez a gente vindo de Curitiba, uma chuva muito forte. Faz um barulho horroroso. Parece que o avião quebra no meio. Mas não acontece nada. Também não tem problema nenhum. Então, tudo certo. Sem muitas emergências. Michele, o Davi... Viu, Michele? O Davi está falando aqui, naquele comentário da água que você falou lá, é o efeito Coriolis, né? E já que você falou do raio, tem muita gente que acha estranho, não torra todo mundo e tal, né? É que o avião funciona como a gaiola de Faraday, né? A energia do raio, ela corre por fora e simplesmente não afeta em absolutamente nada as pessoas dentro do avião, zero problema, né? E também tem um descarregamento da energia estática, que o avião também, quando ele voa, ele vai criando uma energia, né, estática. Tanto é que no trem de pouso tem uma linhazinha que bate antes e tem gente que vê fogo saindo do avião ali
no pouso, na verdade, é descarregando essa energia estática que o avião acaba levando pelo fato de estar se deslocando, né, em nuvens carregadas e tal, etc. É muito interessante isso. Mas, Michele, tem coisa engraçada, né? Com certeza eu conheço um monte de história engraçada sua, né, Michele? Você começou a voar com Tem, quantos tem anos, Michele? Com quantos anos você começou a voar? 19. Comecei aos Desde... 19 anos. E era muito engraçado, porque eu entrei numa época em que a aviação estava crescendo muito, a companhia aérea estava crescendo muito. E aí eu comecei com 19 anos, com 21 eu já era chefe de equipe da classe econômica. Mas você sempre quis ser comissária, Michele? Não, tanto de casa não faz milagre, não, nunca tinha pensado. Apesar de conviver em aeroporto, morava perto de aeroporto, tinha amigos tripulantes, via, para mim era muito comum, né? Eu pensava em ser advogada, olha só, coisa louca, não virei não neutro, né? Mas ser comissária foi uma coisa que assim meio que surgiu, porque eu tinha terminado o colegial, sabe, naquela fase que a gente tá da vida que não sabe se compra uma bicicleta, se casa, se faz direito, se faz errado, né? Sabe que você não faz, você vai vender coco na praia. Aí minha mãe falou, você já pensou em ser comissária? Eu falei, não. Ela falou, então pensa, né? De repente até você decidiu o que você quer fazer da sua vida, vai voar um pouquinho, você junta um dinheiro e aí você vai fazer depois uma faculdade mais segura do que você quer. No fim, eu fui, fiz o curso de comissária, terminei o curso. Um mês depois eu já estava contratada, sabe? Não deu tempo nem de eu pensar se era aquilo que eu queria. No começo de voar, eu não gostava muito. Eu era muito maloqueira. Tinha 19 anos, esse negócio de passar maquiagem, arrumar o cabelo não era comigo. E a companhia aérea que eu entrei exigia muito isso de estar muito arrumado, cabelo, eu sofria com isso. No meu curso de comissária, eu passei um sábado inteiro aprendendo a pôr e tirar o casaco, sabe? Mas que tava muito comigo. Eu achei tudo aquilo muito chato, falei, não, isso não é pra mim. Mas arrumei um emprego, falei, bom, tudo que eu tinha pra perder, já perdi. Agora vamos ganhar dinheiro, né? Aí voei, os primeiros meses eu não gostei muito. Eu ficava muito longe de casa e tal, mas depois eu peguei um gosto pela coisa. Eu amei, amava a minha liberdade. Eu vou contar uma coisa aqui, Michele. Você vai me odiar por falar isso. Uma vez a Michele liga para a mãe, falando, mãe, eu não sei, porque eu não sei. Lembra que aconteceu esse lance? Conta aí, vai. Eu Porque já dei o spoiler, vai aí. eu não queria voar. Aí porque eu tinha 19 anos, eu morei com a mãe, de repente eu passava 6 dias fora de casa e tal. Eu tava me adaptando ainda a esse novo nível. Eu não gostava de ficar sozinha e tal. Aí, numa desses voos, eu liguei num pernoite, assim, liguei pra minha mãe, liguei chorando, não aguento mais, que eu tô aqui, que eu não sei o que, lá, sozinha. Minha mãe falou, não é pra me ligar, chorando. Vai chorar Engole sozinha, esse choro. engole esse choro. Aí, aí eu pus pra mim assim, olha, eu vou voar por 6 meses. Se em 6 meses eu continuar detestando isso daqui, eu paro, peço as contas e vou fazer outra coisa da minha vida. Gente, deu tão certo que eu voei 11 anos, né? E, e eu saí porque eu quis assumir outros projetos. A Espaço Aéreo, com certeza, foi um dos fatores disso. Eu peguei muito amor por educação, por aviação e tal. Mas foi uma decisão muito difícil, porque eu gostei. Aquilo que eu mais detestava, que era ficar sozinha, eu peguei um amor por aquilo. Eu gostava tanto de ficar sozinha, eu me divertia tanto sozinha, sabe? Nos pernoites e tal, e a profissão era muito legal. Assim, é uma profissão, me destravou. Hoje eu sei andar em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer idioma, mesmo falando idioma, pegar ônibus, metrô, o que tem que pegar, sabe? Eu me descolei, assim. Eu saí de uma menininha que morava com os pais, quietinha, que não sabia muita coisa, e o mundo, assim, abriu na minha frente, sabe? Eu aprendi, dei aula fora, assim. Eu sou muito, muito grata à TAM, por tudo que me ensinou, por tanta oportunidade que eu tive na vida. Então, é muito legal. Legal. Muito legal. Mas, Michele, história engraçada, vai. História engraçada, tem várias, né? Assim, eu acho que só as histórias engraçadas daria uma live inteira. Mas, ó, eu pegava, gente, uma vez vindo de Londres.
E o chefe, essas histórias sempre aconteciam quando eu era chefe de equipe, porque quando você é chefe de equipe, você tem que resolver, né? O BO tá no seu colo, né? Não dá pra você deixar para outro resolver, né? O BO é seu, né? Eu, chefe de equipe também, vindo de Londres, Londres e São Paulo, na calada da noite ali, entre um serviço de bordo e outro, todo mundo dormindo, aquele silêncio no avião. Tem um passageiro para usar o toalete no fundo, eu tava lá, né? De cueca. Camiseta e cueca. Aí, quando você olha assim, não pode ser. Não é possível que ele esteja de cueca, não é possível, não acredito. Será que é um shorts pequeno? Sabe quando é tão impossível Bizarro. assim, nem acreditar que aquilo. Aí eu olhei para uma colega assim, minha lá atrás e falei, ele tá de cueca mesmo? É isso que eu tô vendo? Ela falou, é. Eu falei, senhor, né? Aí vai lá eu pro passageiro inglês. Olha, senhor, o senhor não pode andar de cueca pelo avião. Era inglês? Ele era inglês. Ele era inglês. Eu falei, o senhor não pode andar de cueca pelo avião. Por gentileza, o senhor pode colocar suas calças? Vai falar o óbvio, né? Aí ele, tá bom. Aí usou o banheiro, colocou as calças dele e pronto, né? Eu depois fiquei raciocinando sobre essa história. Eu acho que a gente tinha manta, né? As cobertinhas e tal. Eu acho que ele deve ter ficado incomodado com a calça no meio do voo e ele deve ter tirado a calça. Só que como ele tava com coberta, sabe? Ele, vou tirar aqui de coberta, ninguém vai perceber, né? Ele deve ter acordado para ir no banheiro e não se percebeu, esqueceu, sei lá. Mas não sentiu um ventinho? Um ventinho? Não é possível. Não é possível. Foi a única conclusão que eu cheguei. Eu falei, não, acho que ele deve ter esquecido, sei lá. E no fim, acabou que colocou as calças e ficou tudo bem, né? Mas a gente pega cada história, assim, histórias que aconteceram comigo, histórias assim engraçadas. A gente tem um caso bem rápido, esse eu vou contar para vocês. Um caso, um voo de Paris também. Eu tenho muito história de voo internacional, porque eu voei muito mais tempo, né? Doméstico eu voei 2 anos e pouco. De 11 anos de carreira, só 2 foi doméstico. 2 anos e meio, mais ou menos. Então, minhas histórias normalmente são em voos internacionais por causa disso, né? Mas uma vez, um voo vindo de Paris também, um passageiro da classe executiva levantou para fazer xixi. Mesma história. E a conclusão que a gente chegou, ninguém pode afirmar isso, mas a conclusão que a gente chegou é que ele era meio sonâmbulo. Tipo, foi para ir no banheiro, errou o banheiro, sabe? O que ele fez? Foi andando até a classe econômica. Parou num lugar X ali, numa poltrona, colocou o negócio lá para fora e fez xixi numa senhora. Numa senhora? Numa senhora, era um casal. Tava dormindo? Tava dormindo. Era um casal francês. Ela sentada no corredor ali na janela. Ela lá dormindo, de repente ela acorda com um quentinho. Imagina. Acorda com um quentinho. Era um cara, um brasileiro. Brasileiro. E aí, obviamente, o marido da senhora ficou puto, né? Da vida. Quis bater. Queria brigar com o cara. Queriam se bater lá, teve que separar, colocar um na frente e outro atrás. Nessas horas a gente não toma partido de nada, né? Assim, prestou assistência, separou os dois, né? Não posso deixar uma briga acontecer a bordo. Michele, e aí o cara explicou o quê? Que ele não viu que estava mijando? Não. Isso é um sonâmbulo, né? Tava sonâmbulo lá, enfim. E aí todo mundo acabou descendo com a Polícia Federal por causa da briga a bordo, que teve que separar, enfim, um aquiprocó danado, né? Nossa! Mas, Michele, tem uma história que aconteceu, aliás, nós estávamos juntos nesse voo, né? Você lembra, né? O que foi que aconteceu? Foi num voo nacional, né? Esse foi voo nacional, voo doméstico, passageiro bêbado. Esse é o tipo de coisa que dá BO pra gente, bebida, né? A bebida a bordo, voo doméstico, hoje em dia não tem, mas na minha época tinha. Mas era pouco, era só cerveja. Tinha uma época que a gente tinha uísque e cerveja, mas logo, um pouco depois que eu parei de voar, coçou na cerveja, enfim. Não tem muita bebida. Umas coisas, né, Michele, que as pessoas não entendem, é que, lógico, tem gente que já entra, por causa do voo, já entra meio mamado.
E tem Sim, gente que naquela época, agora não tem mais jeito, né? Mas naquela época gostava de tomar. E não se apercebe do seguinte, porque a aeronave sobe e aí tem a diferença de pressão, né? Onde aumenta a concentração, quer dizer, porque você vai estar com menos ar e isso é problema no voo, né? E aí o cara, é lógico, uma coisa é você beber uma quantidade aqui embaixo, outra coisa é você beber estando alto. Você fala, mas o avião não é pressurizado? Sim, é pressurizado, mas a pressurização equivale a você estar no nível 80. Né? Então, tem sim. sim uma pressurização, mas é como se você estivesse voando no nível 80 sem nada, é basicamente isso. E aí os efeitos do álcool são terríveis, né? Terríveis. Mas conta aí a Então, história. aqui o Davi falando, o Tim Maia tinha medo de voar, tomava 3 doses de uísque. Davi, você É matou. comum isso. A gente bebe também por causa de medo de voar. Tem medo, acha que beber vai resolver, que dorme, não sei o Só quê. piora. Não necessariamente. E é isso, o álcool no avião, que a gente tem de estudo é que ele triplica, né? Uma dose é como se você tivesse tomado 3. Então é muito perigoso mesmo, né? E nesse caso foi exatamente isso. A gente estava num pernoite, era ano novo. E quando é ano novo, você pode levar a família. Então, calhou de eu fazer um Natal para Manaus e o Ano Novo para Manaus. Passei os dois pernoites em Manaus. Então, no Natal, eu levei meus pais. E eles ficaram lá. Eu voltei, eles continuaram lá, ficaram até o Ano Novo. E aí, no Ano Novo, eu levei meu marido. Então, eu tava com a família inteira. Tava meus pais e meu marido. E aí, a gente ia voltar, sei lá, 4 da tarde, no dia 2. Era alguma coisa nesse sentido, dia 2, dia 3. E aí, a gente pegou uma piscina de manhã no hotel, tal. Tudo até aí, normal. Embarcamos 4 da tarde para voltar para São Paulo. Tudo bem até aí. No meio do voo, vem um passageiro, mesma coisa, chefe na classe econômica, vem um passageiro me chama, pediu uma coca. Deu a coca e ele vem, não, vou dar pra minha esposa que ela não tá muito bem. Eu falei, mas você vai dar a coca pra ela, não tá bem? Deixa eu ir lá falar com ela, às não é coca, né? Deixa eu ver se eu posso ajudar ela melhor, né? Fui lá pra ele, eu perguntei onde ela tá. Ele falou o número da assento, fui lá, cheguei lá, ela não tava. E apesar de ser um voo que era doméstico, era Manaus, era uma aeronave, era o A330. Ele fazia voos internacionais, então ele tinha classe executiva, né? Aí eu olhei, ela não tava. Aí o passageiro viu procurando, ele falou, a senhora que tava aqui foi lá pra frente. Eu falei, cacete, a mulher foi pra classe executiva. Aí fui atrás dela. Cheguei lá, essa senhora estava no banheiro da classe executiva, ela arrancou a roupa. Ela estava sem blusa, com a porta do banheiro aberta, com a torneira ligada, jogando água nela, assim. E ela falava, eu quero tomar banho, eu quero tomar Tô com banho. muito calor, tô com muito calor. Aí eu falei, senhora, não tem chuveiro no avião, não tem como tomar banho. Não, eu quero tomar banho fazendo que cola na classe executiva, né? Aí, enfim, a gente tira ela de lá, deita lá no chão e vê o que ela tem. Resumindo a história. Ela falou que tomou remédio para dormir porque ela tem medo de voar. E o meu marido, engraçado, meu marido reconheceu ela. Ela estava no mesmo hotel que a gente, lá em Manaus, na piscina, enchendo a lata. A gente viu ela bebendo lá. Tomou caipirinha. Exatamente. E aí ela tomou remédio, vou embarcar, tomou remédio para dormir. Imagina, misturou remédio para dormir com álcool e pressurização. A mulher ficou completamente fora de si. Doida, doida. Doida. Aí vai a gente dar Aliás, o pior, né, Michele, que essa mulher estava com um grupo no jantar, ela estava com um grupo de estrangeiros, né? Não Sim, era essa mulher, estava com um grupo de estrangeiros e tal, toda pompa no hotel, toda chique, elegante, pagou um micaço que não tem pagou, tamanho. pagou, Pagou um coitada, micaço. passou mal. E assim, nessas horas, o que a gente faz é ajudar. A pessoa tá passando mal, né? A gente ajuda, tal, enfim, fizemos. Aí eu lembro, a chefe do voo mesmo, a CI, na época, né, do voo, falou, a senhora bebeu, né? Bebeu. A senhora vai fazer isso de novo? Na próxima voo a senhora vai beber? Não, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Para o Vincent tá falando que
na minha primeira vez voando, chorou no avião, porque ele comentou já comigo que é mais de medo, né, Vincent? E olha só, hoje tá virando piloto de avião, que legal, né? Passou medo. Mas beber no avião não ficar tranquilo. Que bom. Não façam isso, gente. Vocês acham que melhora, só piora. Não dá certo, não funciona. Encontrem outras maneiras, que essa beber e voar são duas coisas que não dá muito certo, não. É verdade, é verdade. Mas é isso, Michele. Que mais, Michele? Eu não sei, eu não tô com o horário aqui, Michele. Que hora que é aí? Sabe que eu não sei, deixa eu olhar aqui. Peraí, pessoal. Já estamos 16h40, vamos para o final, né? Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, para a gente Isso. tá? Mas eu tenho uma pergunta que me fazem muito também, é sobre Fala, Michele. se dá muitos, tem muito passageiro que dá em cima da gente, né? Faz. Existe esse fetiche de comissária e tal, né? Implantado não sei por quem. Então, são duas perguntas que me perguntam muito. Se dão muito em cima da gente, o que é que a gente faz? E se rola muito namorico entre tripulantes nos pernoites. Tem gente que dá uma viajada, uma história na cabeça, que o pernoite é aquela loucura que não é nada do jeito. Então, duas coisas. Oi, Rubem, boa tarde. Otávio também, bem-vindo. Uma coisa que dá em cima da gente, muito menos do que vocês imaginam. Acontece, como em qualquer profissão, como uma recepcionista de um hotel, alguém que trabalha com público, qualquer pessoa que trabalha com público está sujeito. Então, sim, dão em cima da gente, mas muito mais controlado do que vocês imaginam. Não tem esse negócio de passar a mão na gente. Tem gente que dá umas viajadas assim, acha que... porque a gente está num ambiente completamente controlado por nós. Eu estou dentro do avião, o avião é completamente controlado por nós. Eu tenho uma equipe, eu tenho o comandante, o copiloto, eu tenho uma equipe que trabalha ali. Então, o passageiro, ele se sente um pouco amedrontado, né? Assim, ele não vai exagerar, não vai pegar pesado. É claro, eu conheço comissárias que saiu romance com outro passageiro, namora, casou com passageiro. Mas é tudo dentro do que ela foi permitindo, né? Ele deu um sorriso, acontece, às vezes, o passageiro dá cartão, sabe? Vai devolver o lixo e dá o cartão junto. Aí, se ela se interessar, ela liga depois. Mas, assim, isso normalmente é o máximo que acontece. Uma vez, para dizer que não, uma vez que eu acho que foi a cantada mais engraçada que eu já recebi na minha vida inteira, foi um senhor, era voo doméstico. Eu era chefe de cabine também, do voo doméstico. Ele era um senhor, bem senhorzinho. Assim, ele tinha mais de 80, com certeza. 80 e tantos anos, pelo menos. E ele era tão senhorzinho que ele veio de cadeira de rodas, porque ele não tinha condições de caminhar até chegar ao... Ele andava tudo, mas como a distância era longa, ele não caminhava até a aeronave e veio de cadeira de rodas. E a gente presta normal, né? Passageiros especiais, normalmente, idoso, deficiente, criança e tal. São passageiros que a gente dá um pouco mais de atenção. Então, esse senhor, ele sentado ali na frente, eu dei toda a atenção para ele, como qualquer outro passageiro de necessidade especial, conversei com ele, tudo. E no final do voo, deu o cartão dele para mim, pedindo para ligar para ele para a gente sair para jantar. Imagina. Eu fiquei assim, sabe quando você não espera, sabe? E na época eu devia ter, sei lá, 20 anos. Não, eu já era uns 21 anos de idade eu tinha. Eu fiquei numa sem graça. Eu ria, eu achei engraçado, né? Eu falei, tá bom, muito obrigada, né? E guardei o cartão. Nunca liguei, né? Mas assim, foi o máximo. E nos pernoites, gente, não acontece nada demais. Existe romance entre colegas de trabalho? Existe. Mas como qualquer outra profissão, existe esse romance, não tem absolutamente nada demais. Essa pegação que é bem tranquilo. Soares, tá me ouvindo, Michele? Peraí, Michele, me enrolei. Não, então... eu tô mexendo aqui, eu tô enrolado mesmo. Tá. Mas é isso. Aproveitar a pergunta do Vincent. Por que não fazem uma pizzaria de rodízio a bordo dos aviões nos voos domésticos? Olha, Vincent, uma boa pergunta.
as companhias, vai matar a vida dos comissários, né? Mas tudo bem, manda lá, quem sabe, né? E o Davi falando, você voa trabalhando, quero chegar no hotel, pegar uma cama e dormir. É isso, assim, a gente trabalha muito, pegar nos pernoites, ninguém quer. A gente não tem muitas estripulias, os pernoites cada vez são mais curtos. E é vida normal, gente, não é nada demais, como existem romances, existem, entre colegas existem, mas como existe em qualquer outra profissão, não é nada demais do jeito que vocês pensam. Que a gente tem a facilidade por estar longe de casa, tá num hotel, toda a tripulação no mesmo hotel e tal, né? Mas é muito menos do que vocês imaginam. A gente sai para comer junto, a gente toma café da manhã junto, é a família que você tem durante esses dias de voo, mas é bem menos do que vocês pensam. Mas Michele, é isso aí. Michele, acho que legal, né? Eu sei que tem muito mais coisas, né, para contar. Eu desapareci aqui, não sei como, mas eu desapareci, né, do vídeo, né? E não tô sabendo. Desapareceu. Eu desapareci, não sei como que eu faço para voltar aqui. Mas Tem enfim. problema, tá no vídeo. Ah, já sei, quer ver? É que eu fechei a câmera aqui e não estou conseguindo. Bom, enfim. Voltou? Não. Eu acho que Voltou, sim. né? Uhum. Ok. Ok. Michele, foi muito legal. Foi muito bacana isso aí. Eu acho que tenha muito mais história, né, para contar de coisas que acontecem no voo e é muito interessante, né, e até acho que é importante destacar que essa função do comissário tem gente que pensa que é só para fazer café, para entregar comida e tal. Na verdade, tem um aspecto muito importante que é a segurança do voo. Especialmente, o comissário ele é treinado especialmente para agir numa situação de emergência. Na hora da emergência... Ao contrário, não tá pegando você. Você tem que clicar nas duas setinhas, uma para cima e uma para baixo, para girar, para ir para sua cara. A gente tá vendo o que você tá vendo. Ah, tá, E, ok. Aí, e então, eu não sou muito. Eu fiz datilografia, então vocês precisam entender isso. E o comissário de voo tem essa função que é justamente trabalhar no caos, né? No caos. No caso de uma situação de emergência, preparar. E se o avião tiver uma meriçagem, por exemplo, ou caiu, está numa situação... A gente vê vários relatos de situações assim extremas, né, de alto estresse, e o comissário, numa situação de um acidente até, sem a menor condição, está lá ajudando as pessoas, porque isso é incutido dentro dele, né, que ele está ali para ajudar os passageiros e especialmente numa situação crítica. Parabéns, Michele, pelo seu dia, apesar de já passou um pouco, mas parabéns, falando isso, eu quero parabenizar todo o pessoal comissário que faz um trabalho excelente, né? E, aliás, talvez as empresas aéreas brasileiras tenham os comissários mais educados e, olha, com certeza, as mais bonitas. Com certeza você já viu, comissária americana é um horror, mal educada, mal-humorada, gorda e feia. Mas valeu, Michele. Muito obrigado. é engraçado isso, né? Porque eu acho que isso tem a ver com o nosso jeito brasileiro de ser. Também. No Brasil tem é um povo mais caliente, né? Povo, nós, da nossa cultura, nem não falando do tripulante, mas falando do brasileiro de maneira geral, a gente é mais caliente, a gente é mais de sorrir, a gente é mais de pegar, de encostar, né? E isso é a profissão, né? O comissário de voo, eu acho que eu admiro muito no comissário de voo brasileiro é que a gente são pessoas que sabem misturar gentileza com segurança de voo. Você não precisa ser educado para pedir que a segurança seja feita. Então, nós comissários, o comandante é a autoridade máxima dentro da aeronave e na cabine de passageiros, nós somos a autoridade dele representada ali. É óbvio que situações mais drásticas a gente vai sim consultar o comandante e ele que vai dar o parecer final.
sempre. Mas eu não posso ficar perguntando para ele, o passageiro olha feio, o passageiro... Não, ele não vai conseguir trabalhar, nem a gente, né? Então, a gente, dentro dos limites, dentro do treinamento, a gente tem o nosso limite até onde a gente pode ir. Então, se um passageiro está desrespeitando, não está com cinto, não está levantando, a gente é autoridade, a gente tem que impor isso. Só que o que a gente vê fora do país é que às vezes os comissários fazem isso, e é o papel do comissário mesmo, mas eles são extremamente ríspidos, mal educados. Agressivos, né, até, às vezes. E a gente consegue, e eu acho isso um limite, uma coisa incrível, a gente consegue fazer isso, colocar essa, né, pedir de forma incisiva que o passageiro cumpra as regras, se colocar como firme naquela situação quando você precisa ser, mas sempre precisa ser mal educado, continuando sendo gentil, sorrindo e tal, e quando a situação foge um pouco de controle, a gente muda do sorrir para não sorrir, mas a gente consegue fazer isso numa leveza, assim. Então, parabéns a todos os comissários de voo pelo dia. Comissário de voo, eu não sou mais, né? Já fui, mas eu me sinto eterna comissária. Comissário de voo tem um papel muito, muito importante. A gente leva pessoas e o papel, quando a gente fala em segurança, é segurança da aeronave, segurança das pessoas. E a gente, como comissário, cuida muito das pessoas. Pessoas passando mal, pessoas com medo. Tem gente de tudo que é tipo. Gente indo voar para ir no enterro. Gente levando um corpo abaixo do seu familiar para enterrar em casa. Gente que está doente, está indo ao tratamento. Gente que está indo passear e está feliz da vida. Gente que não dormiu a noite inteira esperando aquele momento. É o sonho da vida dela. Pagou em 24 vezes para pegar aquele voo pela primeira vez. Como eu adorava lá passageiro, que é a primeira vez que estava voando, que estava naquela alegria. Passageiro que está indo fazer negócio. Então a gente pega gente de tudo que é tipo, várias emoções, pessoas, né? Tudo num único lugar, às vezes por 12, 13, 14 de voo, confinado num ambiente. Então não é fácil. É uma profissão que tem muito menos glamour do que as pessoas pensam. A gente trabalha pra caramba, a gente cansa pra caramba. É verdade que a gente tá em Paris um dia, a gente tá na piscina do hotel de não sei aonde, chique, é verdade, mas a gente ralou pra caramba pra chegar até lá. A gente brincava que fazia São Paulo, Miami a pé, e era praticamente isso, porque era o voo inteiro indo de um lado pro outro, trabalhar pra caramba. Então, é uma profissão extremamente valiosa para a segurança de voo. Ainda bem que o nosso papel não é servir café, porque se fosse ia estar todo mundo desempregado hoje, porque mal café temos a bordo hoje, né? Nosso papel é a segurança de voo. Tem treinamento, a gente de primeiros socorros, de contenção de passageiro agressivo. Tem gente, é assim, uma profissão muito completa. Sou muito grata por ter tido a oportunidade. Sou grata. Falar em contenção de passageiro, aconteceu alguma vez em voo com você? Que aconteceu ter que fazer contenção? Nunca precisei, graças a Deus. São raros os casos, mas existe. Mas existe eu nunca... isso. Existem situações graves. Para você ter uma ideia, existe umas correias, né, para amarrar o passageiro. E eles têm autoridade para fazer isso. Se o cara criar algum... E a gente tem treinamento de defesa pessoal, treinamento de como a gente amarra o passageiro, kit de contenção a bordo, tem tudo isso. É uma loucura. E aí é uma coisa que é feita numa extrema necessidade, né? Quer dizer, um cara enlouqueceu, teve um surto. Né? Mas chega uma ocasião, o passageiro começa a oferecer risco para demais passageiros, então ele é contido, sim. Então sim, né? Essa situação grave, né? E eu sou grata, só para finalizar, sou muito grata à minha mãe, pelo dia que eu liguei para ela e ela mandou eu engolir meu choro e continuar, porque talvez se ela não tivesse feito isso eu teria largado, e eu continuei e assim, com certeza me abriu o mundo. Hoje esse pessoal inclusive veio disso, né? Porque como comissária eu fui dar aula, aprendi o amor pela educação, comecei a descobrir minha parte da educação, quis misturar esses dois e hoje a gente está aqui no espaço aéreo, então uma coisa a outra, e eu sou muito feliz por tudo isso. Legal. Parabéns, Michele, mais uma vez. E eu queria dizer para vocês que assistiram aí a live, eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que queira ser comissário, ou que tenha o desejo de fazer o curso e tal. Mostra essa live, que é muito legal, porque mostra a realidade da vida de um comissário,
né, que, né, lógico, é muito gostoso, é bacana, mas também tem um lado duro, às vezes, de solidão e de muito trabalho, né? Então, para você ter uma ideia exata do que é ser comissário de voo, tá bom? É, Bom, gente, valeu, muito obrigado. Quer falar mais? Pares, desculpa, que você falou do negócio da solidão, é interessante. Você sabe o que a gente fazia? Porque, assim, comissário, a gente abdica muito da nossa vida pessoal, né? Você fica muito tempo, principalmente quando você voa doméstico, você fica muito tempo fora. Você fica 8 dias por mês em casa, né? E aí, datas comemorativas, Natal, Ano Novo, Carnaval, feriado. Você nunca tá aniversário da mãe, aniversário do fulano, você acaba perdendo um pouco a vida social. Sabe o que a gente fazia? Para gerenciar isso, a gente comemorava quando dava. É Dia das Mães, é dia, sei lá, 10 de maio. 10 de maio eu vou estar voando. Não, então o nosso Dia das Mães, na nossa família, vai ser 15 de maio, que é o dia que a Michelle está aqui. Então a gente sempre comemora 15 de maio. Pronto. Quantas vezes eu comemorei Natal fora de época, Dia das Mães fora de época, aniversário fora de época? O importante é ser feliz, né? Então, assim, a gente abdica muito da nossa vida pessoal, mas tem jeito, né? Você não vai viver sozinho. Por um lado, você tá sozinho, mas por outro lado, você tá com cada voo, você conhece uma equipe Gente diferente. Então, é diferente. uma vida, assim, interessante. Dorme em horário. Às vezes você tá acordando 4 da manhã, às vezes você tá indo dormir 4 da manhã. É uma vida muito doida, mas é muito legal. Recomendo, voem. É uma experiência incrível, vale a pena. Gente, um beijo para todos vocês, um beijo, Marcos, Davi, João Paulo, Josi, querida, que está sempre aqui com a gente, o Vincent também, o Gui, Alexandro, todo o pessoal aí, o Júnior. Obrigada pela presença. Foi um enorme prazer estar com vocês, a Marta também, o Rubem, o Ramalho. Foi um enorme prazer estar com vocês aqui. E a live vai ficar aqui gravada no nosso GTV, então se você conhece alguém que está pensando se voa, se não voa, muito piloto acaba começando como comissário para juntar É dinheiro. verdade, é verdade, é verdade isso. É muito bom, vale a pena. Eu conheço muito comissário que voou comigo, que depois virou piloto. Engraçado, teve alguns que foi comissário comigo e depois ele foi meu comandante, meu técnico, comandante não, que eu não peguei, mas como copiloto pelo menos. Então, assim, muito legal, né? Vale a pena. São incrível. Um beijo para todos vocês. Encaminha aí no aviãozinho que tem aqui, ó, aqui embaixo. Manda para quem vocês acham que vale a pena conhecer um pouquinho mais da vida do comissário. Um beijo, É obrigada. isso aí. Falou, Michele. Foi um papo muito interessante, esclarecedor e muito legal mesmo. Esse negócio de mudar a data, nós vimos que na pandemia os governadores mudaram a data do carnaval, mudaram a data do dia. Tá Mudar a vendo? data não altera nada. Mudar a Copiou. data, mudar a data de feriado. A gente Né? já teve antes, né? Funciona, tá tudo bem. E tudo bem. O importante é ser feliz. É isso Beijo, aí. Michele. Um beijo para todo mundo. Tchau, Tchau gente. para vocês. Um grande abraço. Tchau. Felicidades. Tchau, tchau.